E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma continuidade no nosso estudo da geometria plana e hoje nós vamos falar sobre ângulos, tá legal? Muito bem, então. Então vamos lá, olha só. Um ângulo, eu coloquei uma definição aí, né? O ângulo é a reunião de duas semi-retas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, né? Então, o que isso aqui quer dizer para nós? Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui duas semi-retas, a semi-reta OA e a semi-reta OB. E essas duas semi-retas, elas possuem um ponto em comum, que é o ponto O. E aí essa região aqui, compreendida entre as semi-retas OA e OB, é o que forma o nosso ângulo, tá legal? E aí o nosso ângulo, a gente pode dizer que, no primeiro momento, ele possui algumas medidas. E a medida mais comum é o grau, tá legal? É o grau. Bom, esse ponto O aqui, do nosso ângulo, ele é chamado de vértice. E os lados do ângulo, né, a semi-reta OA e a semi-reta OB são chamados de lados do ângulo, tá legal? Então, beleza. Então, essa definição é bem simples para nós, né? Então, eu tenho duas semi-retas. Esse ponto aqui é o vértice do nosso ângulo. E do lado e as semi-retas do lado são os lados do nosso ângulo aí. Tá legal? E aí, é, a gente pode ter, então, o seguinte, veja só. A gente pode ter aqui ângulos consecutivos, que como o próprio nome já diz, ângulos consecutivos são aqueles ângulos que eles possuem o mesmo vértice, contudo, lados que são o lado de um é o lado do outro. Então, por exemplo, olha só, essas três semi-retas aqui. Eu tenho a semi-reta OC, OB e OA, e aí então eu vou ter um ângulo que eu vou denotar assim, ó, COB, ele é consecutivo, tá, do ângulo BOA, porque eles têm a mesma origem e um dos lados é igual, tá bom? E aí, vem uma categoria de ângulos que ele é muito interessante, ele é muito importante para nós, que são os ângulos opostos pelos vértices. Então veja bem aqui, o ângulo oposto pelo vértice, eu vou ter então duas retas ou duas semi-retas, né? E elas vão ser concorrentes em um ponto. E o que acontece? Esse ponto vai ser o vértice dos nossos ângulos. E aí eu vou ter aqui esse ângulo AOB e o ângulo DOC. Perceba que se eu pegasse esse ângulo e sobrepusesse ele aqui pelo outro, as medidas iriam ser iguais. Então, todo o ângulo que ele é oposto pelo vértice, eles são todos os ângulos, né, que são mais de um, no caso são dois, todos os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais, eles são congruentes, tá? Então, coloquei aqui, ó, o ângulo AOB, ele é congruente ao ângulo DOC, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? Isso aqui é muito importante, você ter isso no teu coração aqui, que ângulos opostos pelos vértices, eles têm a mesma medida, tá legal? E aí, a gente tem uma condição que a gente pode fazer adição com ângulos. Então, por exemplo, imagina que eu tenha esse ângulo todo maior aqui, né? E aí eu vou pegar aqui, só para diferenciar, uma caneta preta. Então, eu tenho aqui esse ângulo maior, aí eu tenho esse ângulo e esse aqui. De forma que esse ângulo maiorzão, ele vai ser o quê? A soma desses dois ângulos. Então, eu posso fazer uma operação de soma, né, de adição com esses dois ângulos aí. Também posso fazer uma operação de subtração. Posso fazer multiplicação e divisão também. Mas esses casos de multiplicação, nós vamos ver mais adiante, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, não seria o objetivo aqui desta aula, nós vermos isso, tá? Mas só para dizer que dá para fazer assim. Mas quando eu estou falando de adição de ângulos, eu estou falando sobre isso aqui, ó. Eu tenho esses vértices aqui, ó. Veja que eu tenho três semi-retas, o vértice comum. E o que acontece? Quando eu faço a soma de ângulos, é como se eu tivesse esse ângulo, vou colocar um pouquinho mais e eu chego bem aqui, tá bom? Muito bem. Um outro ponto muito importante que vai ser visto agora, que é essencial também,
é a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo, ela é uma semirreta que passa pelo vértice do ângulo que divide aquele ângulo em duas metades, tá bom? Então, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho o ângulo AOB, certo? O ângulo AOB. Vamos dizer que o ângulo AOB, ele tenha 30 graus, certo? E aí eu traço uma semirreta que passa bem no meio desse ângulo. Aí essa semirreta vai dividir o ângulo em duas metades. Então, essa metade de cima vai ficar igual a quanto? 15 graus, e essa aqui igual a 15 graus. Então, essa semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, ela é chamada de bissetriz, tá legal? Muito importante você ter no coração esse nome aí, a bissetriz, tá bom? E eu trouxe aqui um exemplo, ó, num triângulo qualquer, a gente vai ser muito comum, a gente vai trabalhar muito com isso aqui, com as bissetrizes internas de um triângulo, né? As bissetrizes do triângulo, né? Toda bissetriz as bissetrizes internas do triângulo. E o que acontece? A gente vai dividir esse ângulo aqui ao meio. Então, como eu dei um exemplo ali, vamos imaginar que esse ângulo aqui, ó, vamos chamar isso aqui de AOB. Vamos dizer que AOB seja igual a 60 graus. Então, esse ângulo interno que eu chamei de alfa vai ser igual a 30 graus, da mesma forma que o beta vai ser igual a 30 graus. Beta que eu chamei esse cara aqui. Tá legal? Então, a bissetriz é aquele segmento de reta que divide o ângulo em duas metades, tá bom? E aí tem uma classificação de ângulos. Então, a primeira classificação mais comum que eu vou ter aqui é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Então, como é que eu posso fazer um desenho do ângulo reto? Eu tenho duas retas que elas são perpendiculares, duas retas ou duas semirretas que são perpendiculares. E aí, esse ponto, esse ângulo, né, esse espaço aqui, imagina aqui, ó, aqui tem um vértice, né, aqui seja O, A e B. Então, esse espaço aqui, que é compreendido entre essas duas semirretas, ele mede 90 graus. E aí, quando duas semirretas elas formam ângulo de 90 graus, eu posso dizer que elas são retas perpendiculares. Então, coloquei, ó, retas perpendiculares. Legal? São duas retas que formam um ângulo de 90 graus. E aí eu represento no 90 graus com esse desenho, né? Um quadradinho com um ponto no meio. Beleza? Próxima classificação de ângulo que nós vamos ver é o ângulo agudo, né? Então, o ângulo agudo, ele é aquele ângulo que ele tem uma medida menor que 90 graus. Então, imagina aí o seguinte, ó. Coloquei essas duas semirretas que são perpendiculares, e aí eu tracei essa reta aqui, a semirreta OC, que claramente vai formar um ângulo, né, com a semirreta OA, que ele é menor que 90 graus. Como eu sei disso? Como essas duas retas são perpendiculares, então aqui, ó, é um ângulo menor que 90 graus. Então, toda vez que um ângulo ele é dito menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Tá legal? E aí, quando então nós vimos o caso, o ângulo igual a 90 graus, o ângulo menor que 90 graus, e agora o ângulo maior que 90 graus ele é chamado de obtuso, né? Então, obtuso é aquele ângulo que tem uma medida maior que 90 graus, né? Então aí, ó, eu tenho aqui duas semirretas, né? Ó, veja bem, semirreta OB e OA, formando entre elas um ângulo 90 graus. E aí, entre a semirreta OC e OA, eu tenho um ângulo maior que 90 graus, né? Então, esse aqui é um ângulo é um chamado obtuso. Mais na frente, nós vamos ver o obtusângulo. O obtusângulo, ele é um ângulo que ele possui um dos seus ângulos maiores que 90 graus. Ele é mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então, esse ângulo maior aqui, que eu posso chamar de φ, ele é maior que 90 graus. E esse aqui é o meu obtusângulo. Tá legal? É um tipo de triângulo aí. Beleza, então. Então, essas são as classificações de triângulos. E aí, vimos a classificação de forma individual. Mas imagina agora que eu tenho dois ângulos, certo?
Eu tenho, sei lá, um ângulo de 30 e um ângulo de 60, um ângulo de 120 e um ângulo de 60, um ângulo de 100 e um ângulo de 80, tá? E aí, quando, ou então, por exemplo, se eu tiver um ângulo de 30 e um ângulo de 40, né? Só que o que acontece? Quando dois ângulos, quando eu somo esses dois ângulos, tenho dois ângulos, somo eles dois, e a soma dá igual a 90 graus, eu digo que esses são ângulos complementares, tá legal? Então, bem simples. O que são ângulos complementares? São aqueles ângulos que ao somar, a minha soma dá 90 graus. Por exemplo, 70 graus mais 20 são ângulos complementares, né? 60 mais 30, 50 mais 40, todos esses a soma dá 90 graus. Então, aí nós temos então que são ângulos complementares, tá legal? E nós temos os ângulos suplementares, que são aqueles ângulos eles formam cuja soma seja igual a 180 graus, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho 100 graus mais 80, que é 180, 120 mais 60, que é 180, e por aí vai, tá bom? Então, quando eu tenho dois ângulos cuja soma dá 180 graus, então esses ângulos são chamados de suplementares, tá? Uma forma que eu usei para poder decorar isso aqui, né, é o seguinte: o que a gente usa para poder ficar grandão, né? A gente usa suplemento alimentar. Então, o que é maior é aquele que a soma dá 180 graus, tá? E aí, dito isso, você já sabe que é o maior quando os ângulos são suplementares dá 180, quando são complementares dá 90 graus, tudo bem? Muito bem. E onde é que eu coloquei aqui? Então nós temos então o seguinte, assim como todas as outras coisas, nós temos as medidas dos ângulos, né? Então, essas medidas são dadas em grau, minuto e segundo, tá? Muito importante lembrar disso aqui. Então, existe uma relação entre o grau, o minuto e o segundo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o grau, eu vou representar do lado, vou botar aqui o mesmo número, ó. Eu vou representar assim, ó, 30 e uma bolinha aqui, 30 graus. O minuto vai ser um risquinho. E o segundo vão ser dois risquinhos, tá bom? Então existe uma relação entre esses camaradas aí. Então eu tenho que um minuto é igual a 1 grau dividido por 60. Então eu pego o grau, divido ele por 60, aquela parte ali é o meu minuto. E se eu pegar o meu minuto e dividir por 60, eu vou ter o segundo, tá legal? Então, essa é a relação que existe entre essas medidas. Beleza? Então, pessoal, então isso aí a gente vai deixar aqui, ó. E aí, no próximo vídeo, que é o vídeo de exercício mesmo, nós vamos ver algumas aplicações dessas relações aqui. Mas só para a gente ver que existe, tá? Então, lembra, as medidas são grau, minuto e segundo. E as relações entre elas são essa aqui. 1 minuto é 1 grau dividido por 60. 1 segundo é 1 minuto dividido por 60 também. Tá bom? E aí, só para a gente finalizar com chave de ouro, trouxe aqui alguns exemplos bem básicos para nós, olha só. Então, para acharmos o valor de x aqui nessas expressões. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho aqui duas semi-retas, tá? Eu vou botar aqui OA, B e C. E aí eu vou dizer o seguinte: como é que eu vou achar o valor de x, né? Então, como a gente tinha visto lá, a soma de ângulos, eu posso ter 30 graus mais x igual a 50 graus. E aí isso se torna uma equação do primeiro grau bem simples de se resolver, né? Então, só para eu jogar o 30 para o outro lado, vai ficar 50 graus menos 30. Então, x vai ser igual a 20 graus, tá legal? Bem tranquilo aí esse primeiro exemplo, né? No segundo exemplo, aí o próximo exemplo aqui, para nós acharmos o valor de x. Aqui nesse caso, veja bem, olha só, eu tenho então duas semi-retas que são perpendiculares e aquele símbolozinho de 90 graus, né? Então isso aqui representa 90 graus. Então como é que eu vou fazer para achar aqui? Então 30 mais x
igual a 90. Então, x, 30 graus, né? Vai ser 90 graus menos 30, que vai ser igual a 60 graus, certo? E aí, o nosso último exemplo aqui, olha só. É um exemplo de quê? De ângulos suplementares, né? Então, como é que eu sei que eles são ângulos suplementares? Olha só. Então, suplementares, lembra, são aqueles dois ângulos que quando eu vou somar, a soma deles dá 180 graus, tá? Então, quando eu fizer 2x mais 4x mais 30, isso aqui vai dar 180. Como é que eu sei disso? É bem simples. 180 é só eu pegar aqui, ó, uma reta. Aí imagina que aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Então, esse espaço bem aqui, ó, é 180 graus, tá legal? Então, 180 graus é isso, tá bom? Então, fazendo aqui, ó, 2x mais 4x dá 6x. 180 menos 30 dá 150. Aí eu tenho x igual a 150 dividido por 6. Se eu dividir tudo por 2, vai dar o quê? 75, né? E 3. E aí eu vou dividir então 75 por 3 aqui, ó. Então aqui vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6, sobra 1. 5 vezes 5 dividido por 3 dá 15, que dá 0. Então, o meu valor de x aqui no caso é igual a 25, né? Então, 25 graus aí. Então, quando eu substituir x nessas minhas expressões, e ao somar os dois, vai dar 180 graus, tudo bem? Então, beleza, pessoal, é isso aí, uma abordagem que nós fizemos aí, apenas da parte teórica, e no próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre a parte prática, nós vamos fazer alguns exercícios, vai ser uma aula só de exercícios, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida vocês podem me acionar, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, valeu!